Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa caminhada. Chegamos aí ao volume 7 do PET, o Plano de Ensino Tutorado. Vamos começar a primeira semana desse material que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E a temática de hoje, galera, é uma temática muito importante, porque é uma temática que deixa você muito próximo do Enem. O tema que a gente vai trabalhar hoje é a República Democrática Populista, que vai de 46 até 64, e a ditadura ou regime militar, alguns vão definir da melhor forma que encontrarem. E eu procurei dividir essa aula em duas etapas, porque eu acho muito bacana, tá? Para que você tenha um conteúdo de qualidade, porque esse conteúdo te ajuda muito numa prova. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, vejam vocês, eu queria que você olhasse aí para cima, quem já conhece, e viesse comigo no meu projeto, junto com vários outros professores, chamado Escola Online. O projeto Escola Online você vai encontrar em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, no Facebook, o nosso Instagram, onde você tem dicas do PET, do Enem e de várias outras de várias outras informações sobre a questão de educação. E claro, aqui no nosso canal do YouTube, que cada vez que passa fica melhor por sua causa. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, dá um like, porque isso nos ajuda muito, beleza? E tem essa novidade agora aí, tá vendo? A plataforma, que ela tá deixando o conhecimento melhor, mais mastigado, mais organizado, para você que de repente pensa em, através da educação, fazer um futuro melhor. Galera, e antes de eu começar a falar o que é normal, beleza, gente? Todo mundo conhece? Então, roda a vinheta! Bacana, né? Então agora vamos lá, porque o tempo urge, a Sapucaí é grande. Galera, eu dividi em duas partes para a gente poder esmiuçar. Vamos lá. A República Democrática Populista e o governo de Eurico Gaspar Dutra. Beleza? Então vamos lá, galera. Vitorioso nas eleições de dezembro de 45, Dutra, já no início do seu mandato, deu posse à Assembleia Nacional Constituinte. Lembra que o Dutra ele assume logo depois do Vargas, depois do Estado Novo. Encarregado de elaborar uma nova Constituição. Então presta atenção, tá? A nova Constituição criada em 46. A Constituição promulgada em 46 restaura a democracia, com o poder voltando a ser exercido pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, ele acaba com a ideia do Estado Novo, a Constituição de 37. Restabelecia também a autonomia dos estados e municípios, acabando com o centralismo político que havia caracterizado a ditadura do Estado Novo. Lembra aquele período do Vargas? O presidente Dutra procurou inverter a política econômica nacionalista adotada pelo presidente Vargas, permitindo a penetração na economia nacional do capital estrangeiro. Então muita gente condena o Dutra porque ele fez o que o Vargas sempre condenou, que é deixar o capital, principalmente norte-americano, entrar no Brasil. O Estado, na concepção do novo governo, não deveria intervir constantemente nos diversos setores econômicos do país. Lembra? Então ele adota aquela postura que nós chamamos de liberalismo, o Estado mínimo, o Estado não tendo que intervir, tá? Nos setores econômicos do país, restringindo-se apenas às áreas fundamentais, como saúde, alimentação, transporte e energia. Daí ele cria o famoso Plano SALT. Na política externa, Dutra estreitou os laços com os Estados Unidos, alinhando-se contra a União Soviética. Em 47, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, além de decretar a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, que havia sido criado logo no fim do Estado Novo. Criado não, né? Havia voltado a atuar no fim do Estado Novo. Cassando mandatos de seus deputados, senadores e vereadores eleitos em 45. O mandato de Dutra encerrou-se em 51, sendo substituído na presidência da República por seu antecessor Getúlio Vargas, que venceu as eleições realizadas em 50. E ele vai aproveitar o Vargas de uma onda que nós chamamos de queremismo. Então, para quem conhece, esse aqui é o Dutra, tá? Eurico Gaspar Dutra, que assume num momento complicado chamado início de Guerra Fria. Depois do Dutra, quem que vem, galera? Beleza, o governo de Getúlio Vargas, o segundo governo, que nós temos a Era Vargas e o segundo governo de Vargas. Com Getúlio Vargas à frente da política nacional, a ideologia nacionalista
intervencionista e paternalista ganhou um novo impulso. O presidente procurou restringir as importações, limitar os investimentos estrangeiros no país, bem como impedir a remessa de lucros de empresas estrangeiras aqui instaladas. Opa, errinho aqui. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Errinhos acontecem. Tá? Então vamos lá, galera. E para seus países de origem. Em 52, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, a fim de incentivar a indústria nacional. Preocupado ainda com o desenvolvimento industrial do país, tão carente de infraestrutura energética, aprovou em 1953 a Lei 2004, que criava a Petrobras. Então houve uma disputa para descobrir esse petróleo, quem ficaria com o petróleo. O Vargas consegue ter a criação da Petrobras, que é uma empresa estatal que detinha o monopólio e da exploração e refino do petróleo no Brasil. A criação dessa empresa resultou na mobilização popular com base numa campanha denominada Petróleo é Nosso. Ele vai fazer um plebiscito, onde a maioria da população vai ser favorável a que haja uma empresa nacional para explorar o petróleo. No plano trabalhista, procurou compensar os trabalhadores grandemente afetados pelo processo inflacionário, dobrando o salário mínimo a 1º de maio de 54, e deu um aumento de 100% no salário. Muita gente condenou. Com isso, conquistou o apoio da classe trabalhadora. A política estatizante, ou seja, o Estado controlando, de cunho nacionalista, acionada por Vargas, desencadeou a franca oposição de muitos empresários ligados a empresas estrangeiras. Tá? Aí o Vargas com a vitória da Petrobras. Beleza? Então é o seguinte, a estes aliaram-se antigetulistas tradicionais, como membros da UDN e alguns oficiais das Forças Armadas. As mais duras críticas ao governo partiam do jornalista udenista da UDN, lembra? Carlos Lacerda, que acusava Vargas de estar tramando um golpe que estabelecia uma república sindicalista, o que, na opinião de Lacerda, propiciaria uma infiltração comunista no Brasil. Em 5 de agosto de 54, na Rua Toneleiros, uma rua famosa do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda sofreu um atentado no qual morreu o major da aeronáutica Rubem Vaz. Descobriu-se posteriormente que amigos do presidente estavam envolvidos no caso, dando à oposição elementos para exigir a sua renúncia. Muita gente diz que o cara que esteve diretamente ligado foi o segurança particular do Vargas, o Gregório Fortunato. Consciente de sua deposição em breve, Vargas tinha meio que certeza que iria sair, comparado ao seu Perón na Argentina. Vargas surpreendeu seus inimigos e a nação, suicidando em 24 de agosto de 54. Com a notícia de sua morte e a publicação suicidando-se, acho que é feio, né? Suicidando, acho que é o mais comum. E a publicação de uma carta-testamento, organizaram-se manifestações populares por todo o país. Jornais antigetulistas foram invadidos, como é o caso do Globo, Tribuna da Imprensa, que é do caso da Lacerda, bem como as sedes da UDN e a Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Com a morte de Getúlio Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu o poder. No ano seguinte, realizaram-se eleições para a presidência, vencendo o candidato da coligação PSD-PTB, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o nosso querido JK. O vice-presidente eleito foi João Goulart. Antes da posse de Juscelino, houve uma tentativa de golpe. Tá? Então aqui você tem a notícia onde o quê? Vargas suicidou-se. Acho tão feio suicidou-se, mas fazer o quê, né? Então realmente Vargas sai da vida para entrar na história. Beleza, galera. Então a gente fala sobre o governo de JK. Bom, o período do governo JK foi marcado pelo desenvolvimentismo, chamado nacionalismo desenvolvimentista. Ancorado num plano de metas, pautado em 30 metas e a meta síntese que é a construção de Brasília, que priorizava os setores energético, industrial, educacional, transporte e alimentação, o governo pretendia ter 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Visando colocar o Brasil nos trilhos do progresso econômico, o governo favoreceu a penetração de capitais estrangeiros e de empresas transnacionais. Então Vargas ele continua o que o Dutra havia começado. Dentre suas inúmeras realizações destacam-se a instalação de fábricas de caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos, cigarros, a construção de usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, a pavimentação de milhares de quilômetros de estradas. A sua maior obra foi a construção de uma nova capital, Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A abertura econômica do capital estrangeiro, a instalação de inúmeras transnacionais,
O envio de lucro dessas empresas ao exterior e os vários empréstimos contraídos juntos a instituições estrangeiras deixaram o país numa séria crise financeira. Muita gente diz que o JK fez muito, tanto que quem viveu a época do JK viveu os famosos anos dourados. Só que o JK gastava de forma desmedida. Tudo bem que a gente investiu com a parceria do capital estrangeiro, alguns setores cresceram, mas o Brasil teve um rombo. Uma vez perguntaram ao JK se ele estava gastando muito, o que ele falou? A minha função é fazer, quem vier depois que paga a conta. Então aí o nosso presidente Bossa Nova e a ideia do esboço do plano de metas. É onde o JK tentaria fazer o Brasil crescer. Cresceu sim uma dívida muito grande. Quando o JK sai, tá? No final do governo, os principais ramos das indústrias já eram controlados pelo capital estrangeiro, ao mesmo tempo que a inflação crescia rapidamente. Enquanto cresciam as dificuldades populares, advindas da inflação, firmava-se outro resultado da aplicação da política desenvolvimentista de Juscelino, o aumento da dependência econômica do país em relação aos Estados Unidos. Nas eleições de 1960, a coligação PSD e PTB indicou o nome do Marechal Henrique Teixeira Lott à presidência e o de João Goulart à vice-presidente. Na oposição, a UDN e outros partidos menores apoiaram a candidatura do ex-governador de São Paulo, Jânio da Silva Quadros, à presidência. Durante a sua campanha, esse candidato pregava uma limpeza na vida política nacional, através do combate à corrupção, usando como símbolo uma vassoura. É a famosa ideia do vassourinha. O resultado do pleito determinou a vitória de Jânio Quadros e João Goulart. Lembrando que naquela época você podia votar em presidente de um partido, vice do outro. Então aí você tem, galera, o nosso querido vassourinha, tá? Bom, quando o Jânio Quadros assumiu, vejam vocês, tá? Em janeiro de 61, Jânio Quadros encontrou uma situação financeira muito difícil. A inflação era crescente, o que obrigou o governo a cortar gastos, eliminar subsídios à produção de diversos gêneros, como o trigo, deixando mais caro, ao mesmo tempo que os salários eram congelados, para tentar controlar o preço dos produtos, perdendo o poder de compra e o descontentamento da opinião pública. Na política externa, Jânio buscou uma relativa autonomia, porque ele estava cansado de ver presidentes se curvarem aos Estados Unidos, reatando relações diplomáticas com países socialistas. Inclusive, na época, ele mandou o vice dele, o João Goulart, para a China, voltou a ter relações com a União Soviética, tá? Então, olha lá, a fim de ampliar mercados e impulsionar a economia nacional. As dificuldades advindas da situação econômica que Jânio enfrentava, somou-se a oposição de seu partido, contrário à política externa independente, considerada esquerdizante por alguns udenistas. Diante do acirramento das oposições e surpreendendo todo o país, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente em agosto de 61, após 7 meses de governo. Quando Jânio renunciou, seu sucessor achava-se em visita-se à China. O Jango, que era o vice, não estava nem no Brasil. Alguns ministros e políticos da UDN tentaram impedir que se cumprisse a Constituição. O que a Constituição fala? Se o presidente sai, o vice tem que assumir. Mas eles então alegavam que um comunista, que era o João Goulart, não pudesse assumir a presidência do Brasil. E falar em comunismo, uma imagem gera muita polêmica, quando o Jânio Quadros condecora com a medalha Cruzeiro do Sul Ernesto Che Guevara, um dos participantes da Revolução Cubana, que faz Cuba romper com os Estados Unidos. Bom, nesse contexto todo, vejam vocês, entretanto, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, aliado ao comandante do Terceiro Exército, lançou a campanha da legalidade. O que a lei fala? Se o presidente sai, quem que tem que assumir, galera? Vejam vocês, esse aqui, ó, o vice, o nosso querido Jango. Ele então fica sabendo, volta às pressas, tá? O temor de que a disputa pela sucessão presidencial se convertesse numa guerra civil contribuiu para que fosse estabelecido um acordo entre as partes antagonistas. João Goulart, o Jango, que muita gente via como um comunista, assumiria o poder, porém somente depois da aprovação pelo Congresso Nacional de um ato adicional à Constituição de 46, que instaurasse o regime parlamentarista no país. Olha só, o Jango seria vigiado por um primeiro-ministro. Não sei se vocês já ouviram falar, o nosso primeiro-ministro foi Tancredo Neves, cujo objetivo era limitar o poder do presidente. Beleza? Definiu-se também que a continuidade do parlamentarismo dependeria de um plebiscito, a ser realizado mais tarde, ratificando ou não aquele ato adicional. O povo deveria decidir, quer o presidencialismo ou o que? Fica com o parlamentarismo, tá? Assim, o exercício do poder
passaria a ser a atribuição de um primeiro-ministro, o qual, para efetivar suas decisões, deveria contar com a aprovação do Congresso. A 2 de setembro de 61, foi aprovado o ato adicional e no dia 7 do mesmo mês, João Goulart assumia a presidência, mas daquele jeito, com poder limitado. O regime parlamentar imposto em meio de um clima de golpismo provocou imenso descontentamento e ganhou grande impopularidade. O presidente, democraticamente eleito, funcionava a partir de então como um mero ornamento político, então ele funcionava como decoração, pois quem efetivamente detinha o poder eram os gabinetes parlamentares, chefiado por um primeiro-ministro. O plebiscito que ratificaria o parlamentarismo foi marcado para o ano de 65, tá? Mas as pressões populares avolumaram-se e o Congresso teve de antecipá-la para 6 de janeiro de 63. E a galera foi às ruas votar. Fica o parlamentarismo ou volta o presidencialismo? Diante disso, galera, após intensa campanha política, os brasileiros decidiram pela restauração do regime presidencialista. Enquanto o presidencialismo era restabelecido, a situação econômico-financeira do país deteriorava-se rapidamente. Para conter a crise, o presidente e seu ministro do planejamento, Celso Furtado, lançaram o Plano Trienal, tá, de Desenvolvimento Econômico e Social, que, entretanto, não surtiu os efeitos desejados. As pressões salariais cresciam, levando João Goulart a decidir-se pela reforma de base. Então você, quando for pegar a questão de prova e falar do João Goulart, você vai lembrar das reformas de base, tá? Quando ele falava em reforma agrária, administrativa, fiscal e bancária, programas que prejudicavam os interesses de grupos conservadores dominantes. O governo Jango estabeleceu ainda medidas que visavam conter a remessa de lucro das empresas estrangeiras para o exterior, porque ganhava-se muito dinheiro por causa do Dutra, do JK. Com isso, João Goulart conquistou também a oposição dos Estados Unidos e de grupos ligados ao capital internacional. Para evitar que a inflação assumisse proporções incontroláveis, a presidência determinou a criação da Superintendência Nacional do Abastecimento, que depois o Sarney vai criar novamente, que é a SUNAB, encarregada de estabelecer o controle de preços internos, o que atraiu o descontentamento do empresariado. Com tantas oposições dos setores mais favorecidos da sociedade, ou seja, eu faço para o trabalhador, desagrado a elite, tá? João Goulart, no estilo populista, aproximou-se dos movimentos populares, estimulando diversas manifestações, atemorizando ainda mais seus antagonistas. Num comício realizado em 3 de março de 64, no Rio de Janeiro, Jango prometeu aos trabalhadores o aprofundamento das reformas iniciadas em seu governo. Você tem o famoso comício, galera, da Central do Brasil, com cerca de 200 mil pessoas que lá no Rio foram acompanhar o João Goulart. O problema é que para toda ação existe uma reação, tá? E aí o seguinte, galera, em resposta ao presidente, os conservadores organizaram no dia 19 do mesmo mês uma grande passeata pelas ruas de São Paulo, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Estão vendo aí a galera com cartazes como "O Brasil não será uma nova Cuba", a qual contou com a presença da igreja e do empresariado. Inclusive a Hebe Camargo participa dessa manifestação. As manifestações e movimentos intensificavam até que, em 31 de março de 64, os generais Luiz Carlos Guedes e Olímpio Mourão Filho, de Minas Gerais, rebelaram-se contra o governo. Sua atitude foi acompanhada pelo chefe do Estado-Maior do Exército, Marechal Castelo Branco, esse aqui que daqui a pouquinho vai virar presidente, ok, galera? E por vários governadores. O golpe, encabeçado por militares, teve um desfecho rápido e bem sucedido, culminando com a deposição do presidente João Goulart. Após a deposição de João Goulart, o Congresso declarou vaga a presidência, porque ele já era vice, tá? Dando posse provisória ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, e em seguida ao Marechal Castelo Branco, iniciando o período dos governos militares. Então, galera, você tira o João Goulart sem alguma prova concreta, então alguns vão concordar como um golpe, alguns falam em revolução, alguns enxergam como golpe. Então, galera, vejam vocês. Então, de acordo com o que a gente vê da República Democrática Populista, tá? Vamos lá, galera, venham aqui. Então é o seguinte, moçada. O plano de metas, tá? Foi uma experiência sistemática de planejamento implementada pelo governo JK. Essa proposta favoreceu a instalação de empresas estrangeiras, especializadas na montagem de automóveis no Brasil. Fato que
Então, olha só, vieram montadoras, por exemplo, tem a Volks, né? Inclusive o JK traz o Fusca, que o Itamar depois vai reeditar, a Vemag, a Cinca. Mas essas empresas contavam muito com o quê? Com as montadoras de autopeça. Então, vamos lá, galera, vejam vocês. Então, o que aconteceu? Mudou a estrutura econômica devido à destruição do antigo parque automobilístico. Não tinha parque automobilístico, então você não tem muito o que mudar. Permitiu a exploração dos empresários estrangeiros de todas as etapas da produção. Muita gente marca essa. Mas, galera, você tem algumas partes que elas são o quê? Controladas pelo capital nacional. Então, cuidado com essa pegadinha. Esse todas as partes aqui acaba desqualificando a questão. Impossibilitou que o Estado brasileiro garantisse os direitos dos trabalhadores urbanos. Não, tá? Isso, eles já tinham alguns direitos. Então, de certa forma, é o seguinte, tá? Você, claro, essa mudança vem atual, não é daquela época. Reduziu o número de indústria de produtos eletrônicos e de bens de consumo durável. Pelo contrário, isso vai aumentar, tá? Então você não reduz, você vai aumentar. Garantiu uma expansão da economia industrial com o surgimento de fábricas de autopeça. Então, galera, enquanto vem montadoras internacionais, isso aqui pode ser o quê, galera? Uma questãozinha bem colocada. Pegadinha, viu? Questãozinha maldosa. O Enem não é tão maldoso, mas tomem cuidado. Beleza? Então vamos seguir o barco aqui. Então vamos lá, galera. A questão agrária foi um dos principais pontos que polarizaram o debate político durante os anos em que João Goulart ocupou a presidência. Porque, galera, não sei se muita gente sabe, todo mundo fala do Vargas como o pai dos pobres, mas o primeiro presidente a reconhecer direito aos camponeses, galera, aos trabalhadores rurais, foi o João Goulart. Beleza? Então olha só, galera. Então no caso, perdão, a questão agrária, ela esteve no centro das preocupações dos atores políticos, em geral do governo, dos partidos, dos movimentos sociais, da Igreja Católica, da opinião pública. Foi, em grande parte, naquele momento que se consolidou a noção de que o Brasil necessitava de uma reforma agrária, capaz de eliminar a grande propriedade, o latifúndio, visto como obstáculo fundamental ao desenvolvimento. Então ele falava o seguinte, para o Brasil crescer, eu preciso acabar com a ideia de problema que a gente tem até hoje. Qual que é o problema do Brasil? Muita terra na mão de pouca gente. Beleza? Então, olha só. Uma das diferenças entre o governo Jango e os seus antecessores foi o envolvimento do Poder Executivo que passou a ter na questão agrária. Então, o Jango é o primeiro presidente a falar da questão agrária como algo que necessário para o desenvolvimento do Brasil. Esse envolvimento ficou claro em novembro de 61, quando o presidente compareceu ao primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, organizado pela União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, a UTAB, em BH. Sua ação incidiu, por um lado, no terreno da legislação sindical e trabalhista rural, e, por outra, na realização de uma reforma agrária. Então vejam que eu estou reconhecendo o direito a quem não tem, que é o trabalhador do campo. Ok? Então vamos lá, galera. Foi no governo Jango que os trabalhadores rurais, que até então se organizavam em função de uma série de complicadores legais, entidade de caráter civil, como ligas camponesas e associações de lavradores, passaram a criar sindicatos e federações, desembocando posteriormente na criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que é a CONTAG. Foi no governo Jango que direitos trabalhistas básicos, pelo menos há 2 décadas existentes nas cidades, foram estendidos ao campo, por meio do Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado em 63. Foi também no governo Jango que foi criada a Superintendência da Política Agrária, a SUPRA, que tinha por incumbência implementar medidas de reforma agrária no país. Foi ainda o governo Jango que mais efetivamente investiu na aprovação de uma reforma agrária pelo Congresso. Então isso era uma das reformas que o João Goulart tanto defendia e que, claro, acabou acelerando a sua tirada do poder. Eu costumo dizer que o João Goulart é o presidente certo, que está no lugar certo, na hora errada. Ok? Então vamos lá, moçada. Então é o seguinte, levando em consideração o contexto do populismo, conclui-se que o fragmento apresenta. Então o que ele está falando, galera? Olha só. Descontentamento das classes médias com a aprovação da reforma agrária. Ele não fala de classe média aqui. Descaso dos governantes com a situação dos operários e camponeses. Galera, se fosse com os camponeses, sim, mas os operários já tinham tido direito, tá? A proposta de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, porque, segundo ele, se eu faço reforma agrária, eu distribuo terra para quem não tem e desenvolvo a sociedade e a economia. Você fala, opa, me atende. O amplo apoio do empresariado nacional às ideias arrojadas de Jango, pelo contrário,
Então, como a gente viu aqui, o empresariado está contra. A recusa do presidente Jango em implementar as reformas de base, ao contrário, ele sempre defendeu. Então, nesse caso aqui, o João Goulart via a reforma agrária como algo necessário para o desenvolvimento socioeconômico do país. Beleza? Então, a sede bem certa. Então, a gente aqui, galera, encerra a primeira parte para logo voltar trabalhando com a segunda. Beijo no coração de vocês e me aguardem para a segunda parte. Ok?